Olá, pensadores e pensadoras! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem demais. Bom, enfim, o tema do nosso vídeo de hoje será a Primeira Guerra Mundial. Então, após a vinheta a gente discutirá mais um pouco sobre esse tema. Vamos bater um papo aqui, eu e você, mano a mano, sobre o tema Primeira Guerra Mundial. Então, esse vídeo é especial para os alunos do nono ano, cara. Nono ano. Que com certeza vocês estão vendo isso ou já viram, né? Na escola, né? Primeiro ano, Guerra Mundial, primeiro e segundo está na grade escolar do nono ano. Mas enfim, vou pedir para rodar a vinheta e após a vinheta a gente conversa mais sobre a Primeira Guerra Mundial. Então roda a vinheta! Bom, Primeira Guerra Mundial. Para se entender o que levou à guerra, temos que estudar os fatos que antecederam a guerra. No caso, o século XX já começou a todo vapor, com várias invenções, várias inovações feitas pelo ser humano, né? E muitas invenções importantes vindas do século anterior, que estavam no início do século XX, estavam se aperfeiçoando mais. Enfim, o século XX foi talvez um dos séculos mais importantes para nós, ser humano de hoje. Mas enfim, fechando esse parêntese aqui. Bom, Primeira Guerra Mundial. Um dos fatos que levou à Primeira Guerra Mundial foi a partilha da Ásia. Da Ásia e também da África, certo? Porque existia o território da África, vou falar mais a partir da África. Existia o território da África, certo? Em que Espanha e França dividiram esses territórios e dividiram os territórios tipo, em lotes, dividiram e ficaram só entre eles, entre Inglaterra e França, esses territórios. A Alemanha e a Itália ficaram de fora, ficaram chupando o dedo. Então, eles acharam ruim essa partilha da África porque não incluía eles no meio do território. Sem falar porque o território africano é um território de muitos minerais preciosos, muita riqueza do território africano, certo? Bom, um outro segundo motivo para que a Guerra Mundial tenha vindo a ocorrer foi a grande rivalidade econômica entre os países da Europa na época. Por quê? Havia muita rivalidade entre os comércios. E também um fato que vale destacar é que os países naquela época já estavam meio que apreensivos para uma possível guerra. Porque começou assim, os países praticarem uma rápida corrida de armamentícia, sei lá. Era uma rápida corrida de armamento que os países estavam fazendo entre si para se protegerem de ataques futuros ou então para atacarem. Então, os outros países, tendo em vista que os outros países viram isso, eles ficaram meio apreensivos já para uma possível guerra. Bom, terceiro motivo. No século XIX, havia tido uma guerra franco-prussiana entre a Alemanha e a França. Nessa guerra, a França consequentemente perdeu e também perdeu o território da Alsácia-Lorena, né? Então, criou uma rivalidade entre a Alemanha e a França por esse território da Alsácia-Lorena, né? Porque a França não soube perder, cara. Tem que saber perder pro amiguinho. Se não soube perder, vai ficar com raiva. Ficou com raiva, vai fazer guerra. Aí, por tá vendo, não tem amizade, não tem o espírito da amizade. Os pais não tem espírito da amizade e faz guerra por isso, né? Fazer o quê? Mas enfim, a França ficou com raiva da Alemanha porque a Alemanha tomou o território da Alsácia-Lorena porque ganhou a guerra. Então, isso também foi considerado um dos motivos para que essa guerra houvesse ocorrido, certo? Agora vamos aqui recapitular se você não entendeu. Primeiro motivo, partilha da África. A Alemanha e a Itália ficaram de fora, então ficaram com raiva, porque foram excluídas. Segundo motivo, havia uma forte concorrência no mercado europeu entre as grandes potências. Terceiro motivo, a França, rival da Alemanha, certo? Porque a França perdeu o território da Alsácia-Lorena para a Alemanha. A gente fala assim, pensando que esse país, hoje, a gente não enxerga mais esse país como uma grande potência como os Estados Unidos. Mas naquela época, França, Alemanha, esses grandes países eram grandes potências mundiais, podiam fazer o que quisessem, cara, certo? Bom, mas o que foi considerado o estopim mesmo dessa guerra, o assassinato de Francisco Ferdinando. Ele
era príncipe do Império Austro-Húngaro, certo? Ele foi assassinado enquanto passeava em uma visita por Sarajevo. Bom, o assassino dele era um cara que tinha um apelido de Mão Negra. Pode-se dizer que ele era opositor dos austro-húngaros, certo? Quem assassinou Francisco Ferdinando foi Mão Negra. Bom, não satisfeito com as medidas tomadas pela Sérvia pela morte de seu príncipe herdeiro, o Império Austro-Húngaro, no dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. E assim começou a Primeira Guerra Mundial, em 28 de julho de 1914. Bom, guerra declarada, países rivais, trincheiras ficando pronta, tecnologias novas começando a surgir. A Primeira Guerra Mundial já tinha começado. Pá! Tiro para um lado, tiro para o outro. Guerra, né? Bom, haviam se formado duas alianças naquela época. Essas alianças já existiam antes, certo? Uma foi de 1882, foi a Tríplice Aliança, que foi a Itália, o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Tríplice, eu não consigo mencionar essa palavra. Tríplice Aliança foi formada em 1882 pela Itália, Império Austro-Húngaro e pela Alemanha. Essa foi a Tríplice Aliança, formada em 1882. Que é também em 1915 a Itália deu fora dessa aliança, ficando só o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Tríplice Entente, formada em 1907 pela França, Rússia e Reino Unido, certo? Tríplice Aliança, olha, para você não se confundir, porque eu confundia muito. Tríplice Aliança, 1882, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Tríplice Entente, 1907, França, Rússia e Império Austro-Húngaro. Austro-Húngaro não, perdão! França, Rússia e Reino Unido. Em 1915, a Itália passou também a fazer parte da Tríplice Entente. Então, em 1915, a Tríplice Entente ganhou mais um novo membro, que foi a Itália, que abandonou a Tríplice Aliança. Acho que é porque a Itália viu que não tinha futuro, né? E fugiu, cara. Foi acreditado. Se não pode com seus inimigos, fuja. Não é o ditado, tá ligado? Nem o ditado seco. Se não pode com seus inimigos, junte-se a ele. Bom, pensador pensativo. Eu já sei quais os motivos levaram à Primeira Guerra Mundial. Eu sei qual foi o estopim. Eu sei o que é a Tríplice Aliança. Eu sei o que é a Tríplice Entente. Mas me diga, onde é que o Brasil entra aí? Bom, eis que te direi agora onde é que o Brasil entra. O Brasil, ele fornecia enfermeiros, fornecia medicamentos para o lado da Tríplice Entente. Então, no pensamento, se levarmos ao pé da letra, levando ao pé da letra, o Brasil ganhou a Primeira Guerra Mundial. Por quê? O Brasil estava do lado da Tríplice Entente. Se estava do lado da Tríplice Entente, a Tríplice Entente ganhou a guerra, certo? Então, se a Tríplice Entente ganhou a guerra e o Brasil era aliado da Tríplice Entente, pode-se dizer que o Brasil também ganhou a Primeira Guerra Mundial. Tá vendo? Uma coisa boa aconteceu para nós. Bom, nós brasileiros com o espírito solidário estávamos mandando medicamentos e enfermeiros para o lado da Tríplice Entente. Bom, e as guerras? Como eram as guerras? As guerras, você já assistiu aqueles filmes antigos de guerra? Não era daquele jeito. A Primeira Guerra Mundial foi diferente. Por quê? Não eram mais pessoas com a espada aqui, espada ali, aí chegava para perto do outro e começava a lutar. Não era assim. Era por trincheiras. Bom, eu não sei explicar muito o que era trincheira. Trincheira era tipo um buraco cavado no chão, onde os soldados ficavam. Eu vou demonstrar agora. Segue o exemplo aí, como eram as trincheiras. Certo? As trincheiras eram assim. Também foram usadas novas tecnologias, como o canhão, né? O canhão, o tanque de guerra e o avião também foi usado, cara, porque o avião já tinha sido inventado na época, né? Tem até um fato curioso, né, sobre o avião, porque
Santos Dumont, o brasileiro Santos Dumont, que dizem que ele foi ele que inventou o avião, Santos Dumont se matou quando viu que a sua invenção estava sendo usada para a guerra, cara. Então, bom, o ponto positivo, eu acho que agora esse ponto positivo é mais para as mulheres. Porque durante a Primeira Guerra Mundial, como a maioria dos homens estavam na guerra, as mulheres saíram daquela rotina de ficar em casa, cuidar dos filhos e começaram a trabalhar em fábricas na Europa, cara. Então, a maioria dos funcionários de fábrica durante a Primeira Guerra Mundial foi de mulheres. Bom, entrando já no fim da Primeira Guerra Mundial, em 1917, os Estados Unidos entrou para o lado da Tríplice Entente, entrou para o lado da Tríplice Entente. Então, como foi que ficou a Tríplice Entente em 1917? Ficou França, Rússia, Reino Unido, Itália e Estados Unidos. Diga aí, 5 países contra a Tríplice Aliança, que eram só 2. Era o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Bom, cara, tendo em vista isso, né, já podemos ver o que deu. A Tríplice Aliança perdeu a guerra em 1917, né? Agora, o fato dos Estados Unidos ter entrado na guerra contribuiu bastante para a vitória do lado da Tríplice Entente, cara. Bom, cara, básico só isso, cara. É só isso que você precisa superar a Guerra Mundial. Se você quiser saber um pouco mais, cara, veja documentários, filmes, né, que falam da Primeira Guerra Mundial. Como foi a Primeira Guerra Mundial? Bom, pra finalizar, vamos lá. Guerra acabada. 10 milhões de mortos. 30 milhões de feridos. Campos agrícolas arrasadas. Indústrias destruídas. Houve um tratado. Vocês acham que a Tríplice Entente ia deixar barato? Principalmente a França. Você acha que a França ia deixar barato para a Alemanha? Não, cara. Agora era hora de dar o troco. Por que hora de dar o troco? Porque veja só, a Alemanha, a Alemanha, né, o país da Tríplice Aliança, ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. Esse tratado eu costumo chamar de Tratado da Humilhação, cara. Tratado de Versalhes. O que tinha nesse Tratado de Versalhes? A Alemanha assinando esse tratado, ela ficaria sujeita às metas para cumprir esse tratado. O que era? Diminuição do exército pela metade, devolver a Alsácia e a Lorena para a França, que era tudo que a França queria desde o começo, cara, que é perdeu a região do corredor polonês e ainda foi obrigada, veja só, foi obrigada a pagar os gastos da guerra, cara. Então, a Alemanha já tinha saído como derrotada e ainda foi obrigada a pagar os gastos da guerra, cara. Bom, isso, o Tratado de Versalhes, foi também um dos motivos para que ocorresse a Segunda Guerra Mundial. Mas a gente não vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial hoje. Isso vai ficar para um próximo vídeo que eu vou fazer ainda esse mês, cara, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, se você olhou esse vídeo da Primeira Guerra Mundial e gostou, espere que terá uma continuação falando da Segunda Guerra Mundial, certo? Também é que falaremos sobre a Alemanha nazista, cara. Mas enfim, de básico é isso. É um fato interessante sobre a Primeira Guerra Mundial que eu esqueci de contar, que assim, grandes personalidades da Segunda Guerra Mundial lutaram na Primeira Guerra Mundial. Um exemplo mesmo é Hitler, cara. O próprio Adolf Hitler, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. E um fato interessante, cara, é que o nazismo poderia ter sido evitado com apenas um tiro. Porque Hitler, ele lutou na Primeira Guerra Mundial como soldado, né? E um belo dia, Hitler andando no campo de batalha para batalhar, ele ficou rendido por um soldado. No caso, um soldado aliado rendeu Hitler, cara. O soldado ficou com pena de matar Hitler. Ele olhou para Hitler, que mal sabia segurar uma arma. Ele olhou para Hitler e disse: não, cara, esse homem não é capaz de fazer mal a ninguém. Foi e libertou Hitler. Anos depois explodiu o nazismo, né, cara? E hoje vemos aí o resultado do nazismo, né? Mas você vê, cara, podia ter sido evitado com apenas um tiro, cara. O soldado ficou com pena de Hitler, disse que não tinha motivos para matá-lo, porque ele não aparentava ser mal. Eu acho que anos depois esse soldado ficou com a consciência bem pesada, né, cara? Mas enfim, pensadores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dê aquele like básico para ajudar. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você gostou. E falou!